Eu era tão novo que um dia o Chateaubriand, porque o Jornal do Comércio naquele tempo pertencia à rede dos diários e rádios associados. Aí ele foi até onde eu estava e disse: garoto, você é o secretário de redação mais novo que eu tenho no Brasil. Eu comecei na década de 50 na Gazeta. A Gazeta era um jornal vespertino e que foi empastelado pela Revolução de 64. Comecei, não tinha 16 anos, fazendo uma coluna semanal de crítica cinematográfica. Comecei já fazendo um artigo assinado, né? Então veja a pretensão, passados todos esses anos eu não teria tanta coragem assim. Na década de 50, um grupo muito reduzido, mas bastante decidido, partiu para organizar a Associação Profissional dos Jornalistas do Amazonas, que as associações profissionais, como vocês sabem, são o núcleo dos sindicatos. Antes de ser sindicato, uma classe tem que se organizar em associação. Então nós organizamos a associação, ela começou a operar, começou a trabalhar e dali nós evoluímos para o sindicato. Só que para o sindicato já era mais necessário a carteira assinada. Então nós todos partimos para a luta, cada um na sua área de influência, de capacidade de conseguir as coisas, para obter a carteira assinada, quer dizer, passar a ser realmente profissional do jornal. Alguns ainda conseguiram mais. Havia naquele tempo, não sei se ainda há hoje, acho que não há por causa da existência das escolas, como vocês frequentam, dos cursos de comunicação social. Mas havia um registro profissional no Ministério do Trabalho. Ia-se lá e eles registravam você num livro especial como jornalista. E fazia um registro daquela informação, num carimbo especial preenchido lá na hora, numa das páginas da sua carteira profissional. Não era só a identidade da carteira que lhe dava a condição de jornalista profissional, podendo trabalhar em outro jornal, lá pelo Sul, etc. Era preciso haver o registro especial da categoria de jornalista. Não havia carteira assinada. Carteira assinada era um mito para jornalista, porque nós éramos assim uma espécie de simples assalariados, que fazíamos notícias para ser publicadas e tínhamos a felicidade, o prazer de ver aquilo publicado no jornal em que nós trabalhávamos. A Gazeta era um jornal vespertino e que foi empastelado pela Revolução de 64. Ele funcionava na Saldanha Marinho. Esse prédio caiu, ele ruiu. Ele foi empastelado e nós não conseguimos voltar a entrar no prédio. Foi fechado com tudo que tinha lá. Um belo dia, o governo estadual da Revolução, naquela época, ele fechou e não permitiu que ninguém voltasse até o prédio cair. Caiu em cima das máquinas. Acabou-se o jornal. O jornal era um jornal político. Era um jornal político mesmo, extremamente político. E ele pertenceu a duas personalidades políticas. Uma ao professor Gilberto Mestrinho e depois ao ex-governador Plínio Coelho. Então, quando o Plínio era governador, a gente fazia política do PTB. E quando o professor Mestrinho estava no comando do Estado, a gente fazia a política, acho que era PTB também. Mas era um jornal extremamente aguerrido. Mas era político, sim, mas tinha outra. Nós tínhamos outra atividade. Tinha polícia, esporte, lazer, sociedade. Era um jornal que tinha duas linotipos, com fundição a chumbo, né, chumbo quente, e tinha uma rotoplana. A nossa impressora era uma rotoplana que trabalhava com papel dobrado à mão. Aquilo era dobrado com uma régua, né? Nós circulávamos com 4 páginas e 8 páginas.
eu nunca sofri qualquer espécie de restrição na minha vida profissional em função de relacionamento com o governo, com os governos, porque passaram muitos governos. Eu conheci, dentre outros, conheci Álvaro Maia, conheci Antônio Maia, conheci o Neves, Leopoldo Amorim da Silva Neves, muitos governantes que passaram aí eu conheci. E não me lembro, não me recordo de ter tido conhecimento naquela época de nenhuma pressão de natureza quase que pessoal. A coisa funcionava muito. Talvez os governantes naquele tempo não dessem à imprensa a importância que hoje eles dão. Porque, como eu digo a vocês, hoje a imprensa penetra em toda parte. Os jornais são feitos em rotativas miraculosamente rápidas, que fazem 100 mil jornais aí numa rapidez enorme. Naquele tempo, eu contei para você, rotaplano, demorar para fazer 1000 jornais quase que um dia inteiro. Também a população de Manaus não era a que é hoje, né? Hoje é 1 milhão e tanto, naquele tempo não tinha. Em 1935, Manaus tinha 60 mil habitantes. Eu fui empregado, eu fui um repórter na Gazeta. E era um apaixonado por jornal. Então eu saí para fazer outras coisas na vida, mas eu acho que aquele negócio ficou remoendo, né? Eu acompanhando sempre a vida dos jornais que estavam. E foi quando, em 1984, os Diários Associados colocaram à venda este jornal e as 2 rádios que tinham em Manaus. Eles já haviam vendido a TV Baré, que hoje é a TV A Crítica, para o Humberto Calderaro. Então eu procurei ver se tinha condições, mas tinham fortes grupos financeiros tentando comprar o Jornal do Comércio. E eu então era zebra, né? Jamais pensava em... E tinha aqui uma torcida muito grande para que eu comprasse, que eram meus ex-colegas da Gazeta, encabeçados pelo Frânio Lima, que fazia uma torcida muito grande por mim. E isso chegou aos ouvidos do Paulo Cabral, que era o presidente dos Diários Associados. E o Paulo Cabral, então, chegando a Manaus, numa das inúmeras viagens que ele fez para tentar a negociação das empresas, ele teve um encontro comigo no Novo Hotel e disse: olha, eu vim a Manaus definitivamente para resolver a questão do Jornal do Comércio e da Rádio Baré. E os grupos que estão interessados estão exigindo muito, auditagem e um monte de coisa, e eu não posso mais esperar por isso. Então eu tenho um encontro hoje à tarde, daqui a minutos, ele falou isso no hotel, e se eu não fechar negócio, o jornal é seu. Ele já tinha me dado as condições. Se você assinou, senão nessas condições eu aceito. Disse: então vamos fazer uma coisa, tu ficas no meu apartamento, eu vou recebê-lo aqui no saguão do meu hotel, e se já não resolver, a gente aqui já fecha o negócio. E assim foi. Ele desistiu do negócio com os grupos que estava tratando, subiu e disse: olha, o jornal é seu, vamos tratar da documentação. Viramos a noite inteira, de manhã estava o jornal na minha mão e a rádio. O Jornal do Comércio não era o último dos jornais que estavam em circulação. Ele vinha depois do último, tá entendendo? Ele não era o último, não tinha nem essa posição de último, né? Então a decadência, porque era o reflexo da decadência do próprio Império Associado. E aí conseguiu-se pedir carta branca, né, para fazer realmente uma redação totalmente diferente, coisa que, dentre os colegas que estavam lá, eu tinha conhecimento porque trabalhava lá, né? Mas também tinha conhecimento de não profissionais, mas de pessoas que já estavam, né, demonstrando que seriam grandes profissionais no curso de comunicação. A nossa proposta no Jornal do Comércio era exatamente para atender um público de classe A e B.
né? Porque para o público, sem segregacionismo, sem nada, mas se queria fazer um jornal de mais qualidade, e para fazer um jornal de maior qualidade, né, não teríamos que fazer concessões, né? E para sensacionalismo e tudo, né? Não esqueça que a primeira providência que se teve, né, quando se disse sim, é que o Jornal do Comércio já, né, entrando naquela, como eu disse, decadente, já até querendo, né, cooptar leitores e tal, estava de costa para toda a sua linha tradicional, que era uma linha, né, de seriedade e tal. Então, já virando a costa, ou já a costa virada para tudo isso, né, tinha uma coisa constante, não é? O fotógrafo do jornal percorria as delegacias, não é? Delegacias de furtos e roubos, não sei o que e tal, principalmente as delegacias, e havia aqueles pobres coitados, né, presos por aquela polícia que era tão arbitrária quanto é hoje, né? Talvez, não sei se seria mais ou menos, mas muito bem. Então enfileirava aqueles presos, né, no corredor para fotografar os presos do dia, vamos dizer assim, né? E esses presos normalmente estavam, quer dizer, recolhidos em cuecas, né? Certo? Aí então o fotografava, aí no Jornal do Comércio no dia seguinte publicava aquela foto daqueles pobres coitados, daqueles miseráveis, né? E a primeira coisa eu digo, olha, não tem nada, porque eu acabou de dizer que sim, né? Mas amanhã acabou-se, para o fotógrafo, acabou-se, ou você abandona essa coisa, né, e o editor de polícia, de pegar esses pobres miseráveis, está entendendo? Né, já, coitados da sorte, né, já numa situação como essa, né? E fotografá-los e expô-los, está entendendo? Não só expô-los, é uma coisa antiestética, uma coisa de mau gosto, uma coisa pobre, né? Que não informava nada, não era jornalismo aquilo, não era jornalismo nunca, era uma apelação desrespeitosa, não só desrespeitosa para com os presos, né, mas desrespeitosa para com o público, né? Colocar na cara do público todo dia aquela... eu estou citando isso, mas eram coisas, variações em torno disso mesmo, está entendendo, né? Tanto que todo dia havia uma foto diferente, né? Eu considero o grande pulo da imprensa amazonense foi o marco, o Jornal do Comércio de 85. Nós entramos com toda a força do qual você participou. E nós fizemos as grandes campanhas e levantamos uma bandeira de independência e que depois nós não aguentamos o tranco, né? Nós sofremos uma perseguição tremenda e eu não aguentei. Não era mais da Revolução, era do governo democrático. Então, eu sofri uma da Revolução e depois da democracia. Não, quase quebra o jornal. Um exemplo, o jornalismo é dependente da publicidade governamental. Mas ele sobrevive com a publicidade privada. Mas quando a publicidade privada também foge por causa das pressões do governo, como é que você vai sobreviver? Foi o nosso caso. Vamos fazer uma coisa realmente, não é, diferente, séria, não é, para não só informar, mas como formar também, não é? Que me parece que essa é a grande função, não é? Formar no sentido educativo, no sentido cultural, não é? No sentido de político. E então nos pautamos exatamente pelo que aquela pesquisa que eu fui buscar lá nos meus assentamentos, né, e nas novas propostas, porque democratizou-se, realmente as decisões foram democratizadas, né, e todos participavam, porque entendia-se que todos os que foram selecionados que estavam lá, como os que foram convidados, né, e a redação era majoritariamente, então tornou-se majoritariamente de estudantes de comunicação, né? Então
partiu-se para esse projeto que, como eu já disse, em cerca de um ano, né, colocava o jornal no segundo lugar. A gente chega então aonde o Wilson registrou, que foi a experiência do Jornal do Comércio. A impressão que eu tenho é que naquele momento estimulou-se a ética que deveria vigorar no jornalismo, em todo jornalismo, em toda a prática jornalística. Então, aí combinou a vontade, né? Ele combinou a vontade, o objetivo do projeto, que era resgatar o título que estava em declínio, né? Resgatar pelo melhor viés, quer dizer, pelo bom produto, né? Com essa possibilidade de trazer alunos, né? Trazer jornalistas do curso de comunicação. Na Guerra Civil Espanhola, eu ainda não era jornalista, eu era garoto ainda, mas acompanhava, sempre gostei muito de ler jornal. E acompanhava pelo Jornal do Comércio o noticiário que vinha da Guerra Civil Espanhola. Vocês não acreditam, mas as notícias que nós líamos eram de fatos que haviam ocorrido 3, 4 dias antes, que só agora chegavam ao alcance da imprensa para poder noticiar. O jornalismo hoje, se vocês conhecem, é um jornalismo extremamente dinâmico, um jornalismo moderno, baseado em fatos que estão acontecendo e a gente está noticiando aqui. Mas não fomos fortes o suficiente para aguentar o tranco. Vamos fazer uma coisa realmente diferente, séria. Não só informar, mas como formar também. Eu nunca sofri qualquer espécie de restrição na minha vida profissional.